E aqui estão os palpites de sexta-feira, dia 6/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão, Stuttgart contra a Union Berlin. O Stuttgart é o 9º e o Berlim o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Stuttgart venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Berlim, nos últimos 5 jogos, empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Stuttgart. Palpite, casa vence. Bundesliga 2, Elversburg contra Nürnberg. O Elversburg é o 6º e o Nürnberg o 12º. Nos últimos 5 jogos, o Elversburg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Nürnberg empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Paderborn contra Schalke. O Paderborn é o 1º e o Schalke o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Paderborn venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Schalke venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 3 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Casa vence, empate e anula. Campeonato Árabe, Al Ittihad contra Al Nassr. O Al Ittihad é o 1º e o Al Nassr o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu os 5. Nos últimos 5 jogos como mandante, também foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, o Al Ittihad venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 4 vitórias e 1 empate. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-2 para o Al Nassr. Palpite, jogo over, mais de 2,5 gols. Campeonato Espanhol, Celta de Vigo contra Mallorca. O Celta é o 12º e o Mallorca o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Celta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Mallorca venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato francês, Lille contra Brest. O Lille é o 4º e o Brest o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Lille venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Brest venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, também foram 2 vitórias e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, casa vence, empate e anula. Jogo under, menos de 3,5 gols. Auxerre contra PSG. O Auxerre é o 8º e o PSG o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Auxerre venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Championship, Burnley contra Middlesbrough. O Burnley é o 2º e o Middlesbrough o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Burnley venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Middlesbrough venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palpite, casa vence, empate e anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato italiano, Inter contra Parma. A Inter é a 3ª e o Parma o 11º. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 empates.
Nos últimos 5 jogos, o Parma venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 empates. Palpite, casa vencendo ao vivo. Atalanta e Milan. A Atalanta é a segunda e o Milan o sétimo. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu os 5. Nos últimos 5 jogos em casa foram 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, o Milan venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. 1 empate e 1 vitória da Atalanta. Palpite, casa gol. Casa vence, empate anula. Dupla chance, casa vence, empate. Copa do Paraguai, Libertad contra Nacional. Nos últimos 5 jogos, o Libertad venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano. 2 vitórias do Nacional, 1 do Libertad e 1 empate. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Braga contra Estoril. O Braga é o 5º e o Estoril o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Estoril venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 derrotas e 3 empates. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. 1 vitória do Braga e 1 empate. Palpite, casa vence, empate anula. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.